E vamos de aulão mais uma vez? Sejam muito bem-vindos para o nosso aulão de manejo de pastagens. É aquele tipo de vídeo onde a gente detalha um pouco mais, a gente traz com muito mais informações técnicas, de forma que vai ajudar você, que é produtor rural, a desenvolver de forma mais cadenciada, planejada, com processos corretamente dentro da sua propriedade, todos os temas que a gente trabalha. Eu vou deixar inclusive aqui para vocês que nunca viu um aulão nosso, uma playlist no card aqui em cima. Se você clicar aqui, você vai cair na playlist dos aulões. Nós temos de tudo lá, nós temos aulão de suplementação, de sistemas de produção, aulão de adubação, aulão de pastagens. Tem muita coisa bacana lá que eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante. Primeira coisa de tudo que nós temos que observar é o que o pasto representa dentro da alimentação dos ruminantes. Nós tratamos aqui na grande maioria das vezes, na grande maioria dos assuntos nossos, de bovinos de corte. Mas os bovinos de corte, acima de tudo, são ruminantes. E os ruminantes, eles precisam de alguns tipos de alimento para poder transformar em energia. Eles têm lá no final do complexo digestório deles, se você quer entender um pouco mais sobre essa parte do complexo digestório dos animais, você vai no nosso aulão de nutrição animal, onde nós vamos deixar aqui no card aqui também, vou deixar na descrição para vocês também. No final desse complexo digestório, a gente tem um estômago parecido com o nosso, que ele vai digerir alimentos ali que foram feitos para digerir pelos próprios animais de grande porte. Então, o estômago químico, né? Lá ele vai digerir as coisas que não são pasto. O pasto tem um tipo de nutriente que a gente chama de carboidrato estrutural, que não é de qualquer jeito que a gente consegue transformar ele em energia. Para isso, o ruminante tem a primeira cavidade digestiva dele, que é o rumen, né? Juntamente com o retículo, tem bilhões de bactérias e outros micro-organismos ali dentro, que eles vão quebrar esse carboidrato estrutural e transformar ele em energia posteriormente através dos ácidos graxos voláteis. Então o pasto ele é repleto desses carboidratos estruturais, que no final vai virar uma das principais fontes de energia para o boi, para a vaca, para as novilhas, para o garrote, muitas vezes para o bezerro também, apesar do bezerro depender mais do leite da mãe e depois ele passa para o pasto. Mas a partir do momento que tem o rumen desenvolvido muito bem e o retículo, esse animal, ele passa a depender de pasto. Neto, por que eu não posso só dar ração, já que você falou que boa parte dela vai ser digerida lá no final? Porque primeiro ela vai passar pelo rumen, e o rumen é uma caixa fermentativa. Se essa ração cair e começar a fermentar demais no rumen, vai produzir uma quantidade de ácido graxo muito grande, muito rápido, e isso vai causar acidose e outros distúrbios alimentares nos animais. Então tem que ter muito cuidado nesse ponto. O pasto ou os outros volumosos são formas de manter a segurança alimentar no sistema de produção dentro da nossa fazenda. Então essa é a posição do pasto. O pasto ele é fibroso, ele serve para fazer a ruminação no animal, movimentar o rumen, transformar em energia, uma das principais fontes de energia, manter segurança e deixar o custo de produção cada vez mais baixo. Sabia disso? Quanto mais o animal depende do pasto e consegue subir o desempenho dele, isso vai depender muito da suplementação, mais barato vai ficando o custo de produção dele. O pasto ele é formado por algumas estruturas. As principais que ficam à disposição do animal são as folhas e os talos. Ambos são nutritivos, porém as folhas chegam a ser até 3 vezes mais nutritivas do que os talos. Os talos, além de ruim de digestibilidade, eles têm baixa concentração de nutriente. Então é sempre preferencial que o animal coma mais folhas do que talos. Tá, Neto, mas como que nós vamos fazer o animal conseguir comer mais folhas do que talos? Não deixando o pasto se desenvolver mais do que ele deveria. O pasto ele atinge uma certa altura aonde ele barra 95% da luz do sol que era para chegar na base da planta. Quando ele chega nesse númerozinho mágico, 95%, é a partir daí que ele começa a produzir uma maior quantidade de talos. Lógico que vai variar aí de espécie para espécie forrageira. Passou de 95% para cima até 100% e o capim começa a subir demais, como não chega luz do sol embaixo, que é a principal fonte de energia do pasto, o pasto começa a empurrar as folhas para cima. Para isso ele precisa produzir talos. Então nós precisamos desse desenvolvimento dentro de sistemas de produção
onde nós vamos ter pasto que eu posso subir até 90 centímetros de altura, que é o caso do pânico máximo, pasto que eu posso subir apenas até 40 centímetros de altura, que é o caso de muitas braquiárias, que é o caso do andropógon, posso subir até 50 ali. No caso da braquiária umidícola, eu posso subir só até 20 centímetros. A partir disso, o capim começa a dar interceptação luminosa muito alta e a produção de talo é muito grande. Você já percebeu aquele capim bem folhado, tipo um mombaça, ali com 60, 70 centímetros de altura, que você deixou ele rebrotar lá de baixo e ele vem pura folha, a gente até brinca falando que parece um monte de alface? O animal come isso com muito mais facilidade do que se tivesse cheio de talo. O animal reconhece quando tem muito talo na pastagem. Ele evita primeiro comer esse talo, passa a comer mais folhas. Só que se tiver um excesso de talo, aí a gente entra no conceito de proporção folha-talo. A proporção sempre deve ser maior de folhas do que de talos na área onde o animal vai comer, que é da metade da altura do capim para cima, é onde o animal mais come, né? Se você considerar dentro dessas alturas limites de manejo. A partir do momento que o animal está comendo naquela área e tem muito talo ali no meio, ele começa a evitar esses talos e passa a andar mais para comer a mesma quantidade de folhas. Então isso traz muito para a gente a questão das estações de pastejo. As estações de pastejo são os pontos que o animal para e ele vai conseguir comer o máximo possível de folhas que ele se permitir naquele local. Agora, se o animal tem que andar demais para comer, isso é sinal de manejo de pastagem de baixa qualidade. E isso traz a resposta para uma pergunta que o produtor sempre fez de formas indiretas, mas ele não deixa de fazer, que é por que eu devo manejar bem os meus pastos? Basicamente, o produtor sabe que deve manejar bem, mas muitas vezes não sabe o porquê. E é exatamente para eu ter uma maior produção de folhas, até chegar num determinado ponto, depois colocar os animais para comer novamente e estimular o crescimento desse capim no ponto de crescimento ótimo dele. Esse ponto de crescimento ótimo geralmente é muito bem expressado quando eu vou utilizar manejo rotacionado, onde eu aumento a concentração de animais naquele piquete, deixo ele comer até abaixar bastante o capim, até a nossa altura de saída, né, que é a altura que a gente deseja retirar os animais de lá, e o capim recupera numa velocidade muito maior, porque eu permito que os perfilhamentos aconteçam por baixo e novos perfilhamentos joguem mais folhas para cima, fechando bem o capim e fornecendo muita folha de qualidade. Como a folha, nós olhamos lá atrás, é muito mais digestível e tem maior concentração nutricional do que o talo, então é preferencial que eu tenha mais folhas do que talo para o animal se desenvolver muito melhor. E cá entre nós, se tiver proporção folha-talo alta, o desempenho do animal em determinada suplementação vai ser muito melhor. Você já deve ter ouvido falar por aí que existem as pastagens nativas e as pastagens cultivadas. Todas essas que a gente conhece o nome, que tem nome científico, que você vê divulgação nos lugares, são pastagens cultivadas. Por exemplo, a braquiária brisanta cultivar marandu, o pânico máximo cultivar mombaça, ou cultivar zuri, ou cultivar miyagi. Cada um desses capins foram desenvolvidos para que tenham maior produção forrageira, uma maior produção de massa. Os capins nativos já existiam lá no local antes da gente plantar qualquer um outro capim lá. Quando a gente tem uma presença muito grande de capim nativo, qual que é a principal característica dele? Primeiro, baixíssima produtividade. Segundo, ele tem uma baixa concentração nutricional porque ele fica velho rápido demais. E terceiro, o capim nativo entra em estágio reprodutivo muito rápido, o que diminui muito a qualidade da massa forrageira. E ele então tem tudo que a gente não deseja, mas ele se desenvolve em regiões onde a gente não coloca nenhum outro capim. Ou ele se desenvolve ou desenvolve erva daninha se aquele solo estiver mais ácido ou em condições mais precárias de nutrição. Por que a gente não quer que fique somente no pastejo com cultivares nativas? Porque isso não vai permitir aumentos de lotação e nem utilizar estratégias de suplementação para a gente poder intensificar, aumentar essa lotação e permitir maior produtividade no local. As cultivadas nos permitem que a adubação faça um efeito maior, o manejo rotativo aumente em até 40% a produção de capim naquele local e a gente consiga aumentar a lotação, aumentando assim a lucratividade por hectare ano dentro das propriedades.
O que eu devo verificar antes de plantar uma nova cultivar lá na área que eu designei para ser o pasto? Primeiro de tudo, você tem que verificar qual que é a forrageira que está lá antes. A forrageira que está antes está num nível de degradação tão alto que eu preciso trocar de capim, que eu preciso plantar outro capim lá no local? A não ser que eu queira plantar um capim porque eu não quero utilizar aquela espécie que está lá, por exemplo, hoje tem braquiarão lá, mas eu quero plantar um mombaça porque eu vou adubar, porque eu vou intensificar e eu vou aumentar a lotação daquele local, beleza. Agora não, eu quero tirar o mombaça porque falaram para mim que o Andropogon é muito melhor. São dois capins rústicos. Porque falaram para mim não é uma desculpa técnica. Nós temos que saber qual a compatibilidade dessa espécie nova que você quer colocar. Se o seu dossel forrageiro tiver degradado menos do que 40% visualmente, você bateu o olho e viu que ele não tá tão degradado assim, então aquela espécie forrageira é bem adaptada àquele local. Talvez se você manejar corretamente sem precisar gastar um rio de dinheiro gradeando, plantando e dando continuidade no processo, você consiga manejar muito bem aquele capim que já está lá. Então a primeira coisa que você deve verificar é: preciso mesmo tirar meu capim que eu já estou usando hoje? Muita gente não percebe, mas isso representa uma economia gigantesca no sistema de produção, nos permitindo replantar apenas em regiões que precisem mesmo de replantar o capim. E depois, assim que eu for me acostumando com manejos mais intensivos, eu passo a implantar pastos mais agressivos em termos de crescimento e que eu consiga controlar muito bem a produtividade deles. Segundo ponto que eu devo verificar: está degradado, mas o que está causando a degradação? É a área aberta ou são ervas daninhas? Porque se eu combater muitas ervas daninhas, vai dar espaço para crescimento das minhas forrageiras. E eu vou ter permissão para poder trabalhar uma recuperação de pastagens sem precisar meter a grade em tudo e fazer uma renovação. Novamente, questão econômica para sua propriedade. Outro ponto, você verificou o nível de fertilidade do solo? Neto, eu bati o olho e meu solo parece bom. Gente, parece bom não serve para mim, não serve para pecuária. Parece bom é sinal que você não fez análise de solo. A única forma que eu vou dar credibilidade para o seu parece bom é se você fizer uma análise de solo e apresentar ela e mostrar, ó, parece bom e a análise mostra isso, isso e isso. Aí beleza, aí eu também vou te falar que parece bom ou não. A análise de solo permite a gente visualizar se o solo precisa de um calcário para poder regular a saturação de base, para poder regular o pH do solo, se o solo está precisando de fósforo para eu poder ter uma forrageira desenvolvendo bem ali em cima dele. O fósforo vai ajudar muito no desenvolvimento radicular. Se eu vou precisar de nitrogênio, potássio e outros nutrientes para desenvolver mais folhas ali. Então, dependendo se o solo for muito ruim, talvez valha a pena a gente fazer para poder iniciar o processo de desenvolvimento do capim que já está lá em cima. Quais que são os principais tipos de pastagem utilizadas e os seus manejos por altura? Eu vou utilizar 3 exemplos apenas aqui. Lá dentro da escola a gente entra muito mais em detalhes porque tem uma aula que fala só de manejo por altura. Lá dentro da Escola de Pecuária Lucrativa, que você encontra o link aqui na descrição. Mas vamos falar de um porte baixo, que é a Braquiária medícula, de um porte médio, que é a Braquiária brisanta marandu, e de um porte alto, que é um pânico máximo cultivar mombaça. As várias espécies forrageiras que a gente tem muitas vezes se diferem pela altura de manejo e também pela facilidade e adaptabilidade a determinados sistemas. A gente tem espécies que são bem mais rústicas, então as braquiárias se incluem bastante nessa espécie, Andropogon gaianos se inclui bastante nessa espécie, no gênero de forma geral, Andropogon já se adapta muito facilmente, e a gente tem as espécies, os gêneros, os grupos de capins que se adaptam a sistemas mais intensivos e, lógico, são mais exigentes também, que é o caso do pânico máximo, é o caso da produção de capineira também, o caso do capim elefante, que é o Penicetum purpureum. Então a gente tem um desenvolvimento maior de planta e precisa de adubação. A gente tem até o caso da Braquiária brisanta cultivar charaés, que é o MG5, tem maior produtividade, mas também não perde aquela rusticidade que é muito bacana nela também. Nós temos o curumim, que é um capim originário do mesmo local do capiaçu, porém feito para pastejo, um capim muito bom também de se manejar.
Os capins de manejo baixo, igual a Brachiarum midícula, seja laneiro, seja quicuia, eles são capins que devem ser manejados ali com altura mínima ou altura de saída de 10 centímetros, altura máxima ou altura de entrada dos animais de 20 centímetros. Sim, é pouco. E muitas vezes é por isso que o pessoal muitas vezes menospreza a Brachiarum midícula, porque ela é manejada muito alta e ele fica com baixa concentração nutricional. No porte médio, no caso da Brachiarum brisanta cultivar marandu, a gente tem a altura mínima ou altura de saída de 20 centímetros e a altura máxima de 40 centímetros. Mas a marandu pode ser manejada até um pouco mais alto do que isso, porque o talo dela é de boa digestibilidade, o animal consegue acabar com ele mais rápido. Mas se manejar na altura correta, é a melhor produtividade que tem. Adubado ainda nem se fala, né? No caso do Panicum, vamos pegar o exemplo do Mombasa, mas pode servir Miyagi também, Quênia, o Paredão também. São capins que eu preciso manejar com a altura mínima de 40 centímetros e a altura máxima de 80, 90 centímetros. São capins de produtividade mais alta, capins que produzem muita folha, bem nutritivos mesmo, mas dependem demais de uma adubação, apesar da grande maioria das propriedades que eu visito não fazerem adubação, mas precisa muito de uma adubação. E como que eu posso utilizar esses vários capins no meu sistema de produção? Basicamente, eu vou falar para vocês sobre 3 sistemas de manejo de capim. Existem vários, muitos mesmo. Inclusive, eu estava olhando aqui agora há pouco o livro do Controle do Pasto que Engorda o Gado, do professor Manuel Rosalino, e ele fala, inclusive, de muitos tipos de manejo. Inclusive, tem manejo aqui que eu nunca tinha ouvido falar sobre, mas nós vamos falar nos mais básicos que você precisa conhecer dentro da sua propriedade antes de você entrar em contato com o professor Manuel, comprar o livro dele e conhecer mais sobre outros manejos também. Pastejo contínuo, pastejo rotacionado e pastejo alternado. Vamos primeiro fazer um comparativo básico entre o pastejo contínuo e o pastejo rotacionado. Pastejo contínuo, basicamente, os meus animais, você imagina que essa folha de papel é um pasto, os meus animais vão ficar apenas nesse piquete do começo até o final do tratamento deles. Então eles não vão sair de cima desse piquete aqui. O pastejo contínuo, ele tem um desenvolvimento que muitas vezes o animal come ao mesmo tempo a ponta do capim, o meio do capim, o talo do capim, e ele está comendo ao mesmo tempo várias partes do capim, mas o capim está sempre rebrotando, então ele não abaixa muito, se a lotação estiver controlada, não sobe demais também, ele fica naquele nível. A eficiência de pastejo é menor, mas eu tenho muito mais facilidade de controle nesse sistema de produção. Agora, quando eu passo por rotacionado, eu pego esses animais, eu posso dividir em quantos eu quiser, mas eu pego esses animais, vamos supor que eu dividi esse pasto em 4, eu pego a mesma quantidade que eu colocaria em todos os pastos e ponho apenas em um. Então eu tenho um super pastejo nesse piquete aqui. E aí esses animais vão comer todo o material desse piquete e por estar em super pastejo vai abaixar o dossel forrageiro e aí eu passo eles para o próximo. Esse próximo tem que estar na altura máxima ou altura de entrada. Mas eu falo para vocês que o principal aqui é respeitar a altura de saída. Porque a degradação por não respeitar a altura de saída é muito mais grave do que a degradação por não respeitar a altura de entrada. Porque a altura de entrada ela me dá uma produção alta de talos. Isso daí eu resolvo na boca do animal. Se a boca do animal não resolver, eu meto roçadeira em cima. Agora, a degradação por rapar demais o capim pode me trazer consequências muito mais difíceis e muito mais longas de serem resolvidas. No pastejo rotacionado eu tenho maior eficiência de pastejo. Mas como os animais não têm acesso à ponta de folha o tempo todo, pode ser que diminua um pouquinho o GMD dos animais. Mas como nesse local agora eu consigo colocar, cá entre nós, pastejo rotacionado tem capacidade de aumentar de 30% a 40% a produtividade do capim, então aumenta a lotação desse local entre 30% e 40%, isso vai aumentar o meu ganho por área. E se eu adubar ainda mais, eu consigo dobrar isso daí, eu dobro esse resultado também. Então isso aumenta a eficiência do grupo e do local. Agora, quando eu estou em pastejo contínuo, eu aumento a eficiência do animal. É mais difícil fazer rotacionado, é mais fácil fazer o contínuo. Para isso, a gente tem um pastejo alternado, que ele é o rotacionado apenas de 2 divisões.
o animal come de cá enquanto esse descansa. A hora que ele passa para cá, esse descansa. O tempo de descanso é igual ao tempo de permanência do animal. Isso ajuda muito a gente a separar muito bem o como que vai funcionar a recuperação correta, a altura de entrada, a altura de saída. A gente tem que ficar em cima, mas não tanto igual ao rotacionado, e a gente consegue ter um manejo mais facilitado um pouco, né? A gente aumenta consideravelmente o tempo de monitoramento para esses animais. Recomendo começar pelo alternado para quem nunca mexeu com o rotacionado na vida antes. Para todo esse tipo de manejo, eu vou direcionar ele de forma extensiva ou vou direcionar de forma intensiva. Quais que são as formas de intensificar o uso das pastagens? Primeiro lugar de tudo, dividindo corretamente os pastos. Lá dentro da escola nós colocamos bem recente agora uma aula do Rolliston Cordeiro, que ele fala sobre cerca elétrica, e a gente falou muito sobre a importância de se dividir corretamente as pastagens e como que a gente pode fazer isso com cerca convencional, como pode fazer isso com cerca elétrica. Então é muito importante isso daí, sendo que pasto é um dos principais pilares da escola de pecuária lucrativa, então é importante ter isso em mente. Quando a gente divide os pastos, a gente consegue aumentar a produtividade do capim. Lógico, se manejar tudo corretamente. Outra forma de intensificar a produção de pastagens é através da própria adubação. Quando eu adubo corretamente o capim, eu consigo aumentar a produtividade de folhas, podendo dobrar, triplicar, quadruplicar o meu sistema de pastejo naquele local. E uma outra forma que eu consigo intensificar o manejo de pastagens é colocando comida compensatória dentro do coxo do animal. Porque se eu consigo fazer um animal comer a metade da dieta dele, por exemplo, no coxo, eu consigo dobrar a quantidade de animais. Isso intensifica muito mais os meus manejos rotativos, manejo em pasto adubado. Eu consigo colocar mais animais e consigo ter um controle melhor, colocando mais ou menos comida no coxo, usando puramente do efeito substitutivo. E com isso a gente desenvolve vários níveis de capacidade de suporte dentro do seu pasto. Se você maneja um pasto tropical sem adubação, aonde o solo precisa de uma correçãozinha, precisa de corrigir o fósforo também, e você ainda não fez nada disso, com esse pasto tropical e pastejo contínuo, você consegue colocar de 1 a 1,2 UA por hectare, que é uma unidade animal dentro desse hectare. Se você passa a fazer um pastejo alternado, você aumenta do contínuo cerca de 20% da produtividade. Isso já melhora bastante a nossa produção e a capacidade da gente colocar animais em cima. Porém, se você faz o rotacionado, você aumenta de 30% a 40% em comparação com o contínuo. A partir do momento que você pegou isso e fez uma correção e adubação fosfatada até 10, 12 ppm de fósforo ali, você consegue dobrar qualquer produtividade dessa que você estava fazendo. Se você estava no contínuo, você sai de 1,2 para 2, 2,4. Se você estava no rotacionado, você sai ali de praticamente 1 UA e meia por hectare e vai para 3. E aí você consegue aumentar mais ainda com uma adubação nitrogenada. Para cada 50 kg de matéria orgânica e 50 kg de K2O que eu coloco no meu sistema, eu consigo aumentar mais 1 UA. E aí eu vou aumentando isso daí e eu consigo intensificar da maneira que eu quiser, mas também da maneira que o solo aceita. Se for um solo muito raso, ele não aceita adubação muito pesada. Solo muito arenoso, eu tenho que aumentar a frequência dessa adubação. Então tudo isso, a gente conversa muito sobre adubação no aulão de adubação. Vou deixar o card aqui em cima também para vocês verificarem ele. E lá dentro da escola, nós temos dentro do pilar de manejo de pastagens, muita coisa sobre adubação nas aulas e muita coisa sobre adubação dentro do método de nutrição ativa, que é um método que inclusive te ensina a ganhar mais dinheiro manejando corretamente o seu pasto e a suplementação dos animais. Tudo isso tem no link da Escola de Pecuária Lucrativa que está aqui na descrição. Aproveita também, coloca o link aqui em cima no card para nós aqui, ó, Escola de Pecuária Lucrativa. Vale a pena demais entrar lá. Quando eu aumento, além de toda essa adubação, coloco uma suplementação substitutiva no coxo para os animais, aí eu consigo, por exemplo, com 1 a 1,2% do peso vivo no coxo, eu consigo pegar tudo isso que eu calculei ali e dobrar essa lotação.
Então hoje, por exemplo, na minha propriedade, usando todos esses artifícios em pastejo alternado e ainda fazendo efeito substitutivo no coxo, eu coloco de 8 a 9 UA por hectare nas minhas terminações, sistema de TIP lá da Fazenda Uberaba. Você pode inclusive conhecer mais sobre o sistema geral da Fazenda Uberaba assistindo essa playlist que eu vou deixar no card aqui em cima também. Uma playlist com vários vídeos feitos lá dentro da nossa fazenda. Além do manejo tradicional das pastagens, nós temos os manejos feitos por integração. A integração, não vou entrar muito a fundo aqui com vocês, mas basicamente ela ajuda tanto na saúde do solo, através da troca de diferentes raízes que eu estou utilizando. Se eu fizer uma integração lavoura-pecuária, são raízes muito diferentes que vai permitir eu oxigenar mais o solo, melhorar a matéria orgânica e melhorar a troca que eu tenho de nutrientes ali embaixo. Ao mesmo tempo, com a integração lavoura-pecuária, eu me permito utilizar da adubação que ficou remanescente da agricultura, que é essencial para a agricultura funcionar, me sobra uma adubação fantástica para a pecuária, que me permite, além de trabalhar num piquete totalmente destocado, totalmente isento de materiais estranhos lá dentro, ainda me joga a fertilidade lá em cima, precisando regular uma coisinha ou outra para ter uma altíssima produtividade de capim. Então isso é uma das grandes vantagens da integração lavoura-pecuária. Você produz em todas as épocas do ano. A partir do momento que eu coloco ainda a integração floresta-lavoura-pecuária, eu trabalho com o benefício do sombreamento do ambiente, onde os animais têm desempenho muito melhor se eles não sofrerem demais com a irradiação solar que vai incidir sobre esses animais. Vai atrapalhar, por exemplo, eu que estou em Rondônia, que faz um sol danado aqui, eu tenho muito problema, às vezes, com o estresse térmico dos animais, reduzem ganho de peso, porque às vezes passaram num confinamento que não tinha nenhum tipo de sombreamento. Isso é muito comum aqui. E como que eu faço para utilizar de todo esse manejo de pastagens e ainda ganhar muito dinheiro com ele? Basta eu utilizar um método de nutrição ativa. O método de nutrição ativa é a forma mais lucrativa de você controlar o que seu animal vai comer. Porque a partir do momento que eu tenho um sistema de produção que eu estimulo que ele seja cada vez mais barato, eu consigo melhorar a margem por arroba produzida. Isso aconteceu nos nossos alunos como o Átila, como o Adriano Reis, como foi o caso do Sérgio e muitos outros que a gente tem dentro da escola, que tiveram uma lucratividade altíssima em sistema de produção, utilizando a nutrição ativa. Por quê? Porque o foco principal deles foi o pasto. Depois pensou no animal que foi colocado em cima desse pasto. O equilíbrio entre a suplementação e a quantidade de pasto que o animal iria consumir foi gigantesco. E isso permitiu que a gente tivesse ótimos resultados em todos eles, com depoimentos fantásticos que inclusive ajudam a gente a aprimorar muitas técnicas que a gente ensina para vocês. Tudo isso, gente, você só consegue lá dentro da Escola de Pecuária Lucrativa. Lugar onde a gente ensina o produtor de pequeno, médio e grande porte a ganhar muito mais dinheiro com a pecuária e transformar a pecuária na sua principal fonte de renda. É isso que você quer, é isso que muitos pecuaristas querem hoje em dia. Para a gente conseguir transformar não somente um hobby, um lugar para levar a família, mas também como uma fonte de renda que te dá prazer em fazer ela evoluir e ver ela evoluindo cada dia mais junto com seus funcionários, junto com a sua família e colocando dinheiro em coisas que realmente importam lá dentro da pecuária. Mas o primeiro lugar que importa colocar dinheiro é no conhecimento que você tem sobre a sua fazenda. Espero vocês no nosso próximo vídeo e espero também lá dentro da Escola de Pecuária Lucrativa. Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, coloquem nos comentários aí o que vocês acharam e eu aguardo vocês na próxima. Forte abraço, até lá, tchau, tchau.